Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Trilheiros Online. Eu sou o Fritz, motorista por alguns países da América do Sul. No último mês a gente completou mais de 1.000 inscritos, então veram no nosso canal. Já chegamos a 1.200 inscritos, inclusive no último mês, colegas aí que se inscreveram no nosso canal. Obrigado também a todas as pessoas que estão visitando o planejamento das minhas viagens de moto. É uma planilha que ela foi sendo em alguns outros países, dependendo do país, tem uma exigência diferente de seguros. A planilha foi montada ao longo do tempo para ajudar, né, sendo aperfeiçoada para o nosso canal, no canal do site dos Trilheiros. Eu vou mostrar para vocês, ciclistas, que têm vontade de viajar tanto pelo Brasil quanto para outros países. Tá? Para poder fazer o download. Tá? Então clica aqui, ele vai abrir a página onde está a planilha e vocês clicam aqui para. Então vamos supor que seja dia 1º/5/2019, para que a planilha lhe informe se o seu planejamento está dentro dos seus dias disponíveis, para que ele possa fazer o cálculo das despesas de combustível. A minha moto faz em média 16 km por litro, e aí depende de cada moto, de cada um, ok? O pneu dianteiro, a durabilidade dos pneus. Aqui é importante você informar a previsão de durabilidade dos pneus seus, para que você possa saber se durante o percurso você vai ter que fazer a troca de pneu ou não pelo caminho. Isso é importante e é útil em viagens longas internacionais, ok? Então a previsão do meu pneu dianteiro aqui em média 16.000 quilômetros e o traseiro 12.000, pelo modelo que eu uso, ok? Aí escreva aqui o nome da sua viagem, ou seja, o destino para onde você vai, né? Vou colocar um exemplo qualquer aqui, por exemplo, Curitiba, como se eu estivesse planejando uma viagem para Curitiba. Mas se fosse uma viagem internacional, eu colocaria aqui o destino, ok? A pretensão de despesas, isso aqui é importante para que a planilha lhe informe se o seu planejamento está dentro do seu orçamento de despesa, ou seja, se o quanto você pretende gastar. Vamos supor aqui que eu pretendesse gastar R$3.000 para fazer essa viagem, ok? Aéreo, você coloca a informação de aéreo se você for, durante o percurso, tomar um avião. Exemplo, se você for fazer uma viagem na Europa de moto, você vai provavelmente de avião até lá e lá você vai locar uma moto, ok? Então aqui você colocaria o custo do avião, não é o caso. Conforme o exemplo que eu acabei de dar, locação. Se você fosse para um determinado país e fosse locar o veículo lá, de repente você vai para o Chile, vai locar a moto lá no Chile para fazer a viagem, os passeios por lá, você colocaria aqui o custo da locação. Seguros, pode ser seguro viagem, seguro saúde ou de repente seguros extras para o veículo. Quando você viaja para o Chile, por exemplo, você tem que contratar um seguro extra lá, que é o Suapex. Ou se você for para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, você precisa contratar a carta verde. Você colocaria aqui também o valor do seguro. Não é o caso desse exemplo. E algumas despesas extras que você calcule que você venha a gastar com algum tipo de outra coisa, por exemplo, locação de roupas, né? Você viaja para a Europa, Estados Unidos, vai andar de moto lá, mas quer locar a roupa por lá, não quer levar, para não fazer muita bagagem, né? Pagar peso extra de bagagem. Então você coloca aí o custo. Enfim, é um campo para você colocar a informação que você acha que vai ter de custo extras que não estão nessa planilha. Aqui é para você colocar o endereço do Google, onde você fez o planejamento. Caso você tenha feito o planejamento da viagem da moto pelo Google, você pode colar aqui o endereço lá do seu planejamento, aí você vai ter guardado aqui quando quiser fazer uma consulta futura, ok? Bom, feito isso, preenchido essas informações adicionais, a gente vai preencher agora os percursos. Importante você saber o seguinte, que essa planilha é travada, então se você tentar deletar ou escrever alguma coisa nos campos onde não estão liberados, ela vai aparecer essa mensagem que está travada. Isso é feito para garantir que, mesmo que acidentalmente, você digite alguma coisa num campo onde não deve ser digitado, venha ocorrer um erro do seu cálculo ou apagar alguma forma. Então os campos que podem ser preenchidos são apenas os campos em branco, ok? Inclusive aqui na planilha.
Aqui tem uma informação dizendo o seguinte: para que a planilha funcione corretamente, devem ser preenchidos todos os campos na cor branca, demais são calculados ou preenchidos automaticamente. Os campos data de saída e cidade de origem são obrigatórios serem preenchidos, ok? Bem como a quantidade de pernoites também são obrigatórias. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso e por que é obrigatório ser preenchido. Mesmo que você não vá pernoitar em nenhuma, não vá dormir numa cidade, você precisa colocar pelo menos o número 0 aqui para a planilha continuar a funcionar e trazer as informações corretamente, ok? Mostrando para vocês na prática. Então vamos aqui simular uma viagem para Curitiba, onde eu vou pernoitar no meio do caminho. Então vamos supor que a primeira pernoite seja na cidade de Campinas. Quantos quilômetros fica da Goiânia a Campinas? Eu mais ou menos sei que são 800 quilômetros próximo daí. Mas se eu não sei e eu quero utilizar, por exemplo, o Google para poder fazer isso, eu vou lá, né, e digito aqui, ó, Goiânia, destino final, Campinas, e vejo quais as opções de roteiro que ele me trouxe aqui. Escolhido qual o roteiro que eu quero, aqui ele está me dando um roteiro e aqui tem uma outra opção de roteiro. Eu vou escolher essa porque eu prefiro essa. Então, aqui daria 847 quilômetros se eu fosse fazer esse roteiro. Então, eu vou lançar na planilha lá esses 847 quilômetros, né? Para a cidade de Campinas, 847 quilômetros. Que antes tem um campo que não é obrigatório preencher, mas é para você guardar como informação que estado ou país fica a cidade onde você vai. Quando você vai para outros países, né, é interessante você colocar para você ter mais ou menos uma noção. Aqui é São Paulo, né? Quanto custa o combustível nesse trajeto? Você tem que mais ou menos fazer uma pesquisa. Eu vou colocar aqui o valor de Goiânia, que é bem caro, inclusive, R$ 4,30 o valor do litro de combustível, para que ele possa já fazer, então, o primeiro cálculo, que é o quê? Você rodou 847 quilômetros no dia, gastou 53 litros de combustível, de acordo com o consumo médio que você informou. A um preço de R$ 4,30 você gastou R$ 227, certo? Você vai ficar em algum hotel lá? Vai pernoitar? Então, ok. Quantas noites você vai ficar em Campinas? Uma noite só? Então, coloca aqui uma pernoite. Nome do hotel. Você coloca lá o nome do hotel que você escolheu e qual o custo. Vamos supor que esse hotel custe R$ 140. Vai gastar quanto de alimentação nesse dia? Você pretende gastar aí no máximo R$ 100? Então, está aqui R$ 100. Vai fazer algum passeio, alguma coisa que precise pagar ingresso, entrada em Campinas? Não, então deixa em branco, senão você colocaria aí. No momento que eu digitei o número 1 aqui, quantidade de pernoites 1, já habilitou esse campo aqui seguinte. Pode ver que se eu apagar ele some e se eu colocar aqui ele aparece lá novamente. E ele entendeu que se você vai dormir uma noite lá, o seu próximo trecho vai acontecer no dia 2, na quinta-feira da semana. Pode ver, esqueci de falar para vocês, ele informa inclusive aqui o dia da semana, conforme você coloca aqui, conforme as datas vão aparecendo. E as datas você não precisa preencher, ele vai calcular tudo de acordo com a data que você disse que ele vai sair, que você vai sair, e a quantidade de pernoites que você vai ficar no lugar, né? É bem automático o processo. Bom, o segundo trecho seu vai ser um pouco mais curto. Você vai até a cidade de São Paulo, você tem de repente um compromisso lá, vai passar por lá, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Quantos quilômetros fica São Paulo a Campinas? Você pode voltar novamente, utilizar o Google para fazer isso, mas aqui de cabeça entre 90 a 100 quilômetros, dependendo do lugar onde você vai, né? A um preço médio de gasolina quanto? A gasolina é um pouco mais barata no estado de São Paulo, R$ 3,90, vamos supor, ok? E aí você vai rodar, então, nesse dia, vai gastar mais R$ 24 para rodar aí esses 100 quilômetros. Só que em São Paulo você vai apenas passar, você não vai pernoitar em São Paulo. Então aqui, para que você continue planejando os próximos trechos, próximo percurso, você tem que colocar, se você não vai dormir nenhuma noite, você tem que colocar o número 0, porque daí vocês vão ver que já vai aparecer automaticamente o próximo trecho a ser preenchido. E o que é o próximo trecho? Aqui ele entendeu que se no dia 2 você saiu de Campinas a São Paulo e não vai ficar nenhuma noite lá, você vai continuar o próximo trecho
também no dia 2. Né? Se você tivesse colocado uma data aqui, ficar uma noite em São Paulo, ele colocaria lá o próximo trecho dia 3, ok? Então, no mesmo dia, você vai fazer mais um trecho de São Paulo a Curitiba, né? Para acabar de chegar em Curitiba. Curitiba fica no estado do Paraná. E de São Paulo a Curitiba fica entre 400 a 450 quilômetros, indo pela Regis, dependendo do lugar onde você está, onde você vai em cada uma das duas cidades, né? Então vamos colocar aqui 450 quilômetros, por exemplo. Caso você não saiba, volta a falar, consulta pelo Google, né? Ou então, se você preferir, você pode utilizar programas próprios, né? Eu uso, por exemplo, o Basecamp, que é um programa da Garmin, que ele é utilizado para fazer rotas dentro do Brasil e também de outros países, né? Você faz o roteiro e ele lá traz a informação também da quilometragem, quanto que é o percurso. O bacana desse programa é que você depois lança ele diretamente no GPS e já fica lá os roteiros todos prontos. Mas aí a preferência é de cada um. No próprio canal do Trilheiros Online existe um outro filme que explica como que funciona aí o Basecamp, caso você tenha interesse, tá bom? Deixando aí nas inscrições para caso você tenha curiosidade, dar uma olhada. Bom, nesse trecho aqui, quanto custa o combustível? Vamos supor que custe R$ 4,10, né? Um exemplo. Então, gastou aí mais R$ 115 aí nesse percurso. Em Curitiba, você vai ficar quantas noites? 3 noites, por exemplo? Vai ficar 3 noites lá em Curitiba? Bacana. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui 3 noites, ele já habilitou o próximo campo e está entendendo o seguinte: se eu cheguei lá dia 2, vou ficar 3 noites, automaticamente ele está entendendo que dia 5 você estará saindo de viagem novamente, né? Para poder retornar ou ir para um outro local. Então, você vai lá, coloca, né, novamente o nome do hotel. Vamos supor que você prevê gastar em torno de R$ 350 de hotel. Alimentação, vai gastar quanto de alimentação? Também mais ou menos uns R$ 350 de alimentação, né? Passeio, vai fazer algum passeio que precisa gastar alguma coisa, você preenche lá. Vamos supor que você vai gastar R$ 50 em passeios, né? Então, até esse momento, né, você já teve um gasto, já rodou 1.397 quilômetros e teve um gasto de R$ 1.724, está sobrando R$ 1.275, então tem sobra ainda, né, para poder tá retornando ou continuando sua viagem, né? Afinal, você está planejando a viagem. Mediante essas informações, você pode, de repente, até alterar o percurso, tá adicionando ou diminuindo alguma localidade, dependendo do custo que você já está gerando, correto? Então, vamos supor agora que a gente vai voltar, né, para Goiânia. E nesse trajeto você pretende fazer um outro caminho, e você vai ficar lá, vai pernoitar em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, né? Um exemplo, estado de São Paulo. Quantos quilômetros são de São José de Curitiba a São José do Rio Preto? Não sabe? Consulta aqui o Google, né? Ou utiliza um outro programa que você gosta, que daí você já sabe as opções de caminho, né? São José do Rio Preto. Vamos lá ver as opções que ele deu, né? Eu vou escolher esse daqui, voltando por aqui, por Ponta Grossa, fazer um caminho diferente. São 698 quilômetros. Então eu vou lá, alimento uma planilha com 698 quilômetros. Ok? Preço médio de gasolina, vamos colocar aqui 4,10 ainda, né? E São José do Rio Preto, eu vou dormir lá? Vou dormir. Então, uma pernoite. Escolho o hotel onde eu vou ficar, né? Quanto que eu vou gastar lá de diária? Mais ou menos R$ 140. Alimentação nesse dia aí, gastei R$ 100, né, de alimentação. E passei, não vou fazer nenhum em São José do Rio Preto. Automaticamente, ele já abriu o 5º trecho, entendendo que no dia 6 eu vou estar saindo cedo de São José do Rio Preto e indo para onde? Goiânia. Vou colocar aqui Goiânia, né? E quantos quilômetros são? Mais ou menos, dá mais ou menos uns 500 quilômetros São José do Rio Preto a Goiânia, né? Se não souber, é só ir lá no programa, no Google, outro programa, e consultar a quilometragem. Valor do combustível. Vamos supor que aqui voltou a ser R$ 4,30, né? E aí deu R$ 134 gastos nesse dia. Bom, se eu já retornei em casa,
eu não vou colocar mais nada aqui no hotel, não vou colocar zero nem nada, a viagem está encerrada, está terminada. Então, qual foi o resumo aqui, gente? No dia 1º/5 eu pretendo sair de Goiânia, né? A data limite para o meu retorno dia 7/5. Ele está dizendo que pelo meu planejamento eu estou retornando dia 6, eu estou dentro do prazo, né? E vou gastar aí 5 dias de viagem, como eu disse, saindo da cidade de Goiânia. O veículo, né, que eu estou utilizando e o consumo médio de quilometragem. Pelo que eu disse para o sistema, o quanto meus pneus duram, eu ainda tenho 13 mil para rodar no pneu dianteiro e 9.400 para rodar no pneu traseiro, né? Ou seja, eu poderia estar aumentando tranquilamente aqui a viagem, que eu tinha bastante pneu para isso. Isso, como eu disse, volto a informar, é legal, é importante em viagens, longas distâncias, viagens internacionais, né? Que dentro do Brasil é mais tranquilo isso. Dentro do que eu tinha de pretensão de gastar de viagem, R$3.000, eu estou gastando R$2.500, está sobrando R$408 ainda, ou seja, com sobra. Eu vou estar gastando aí R$630 de hotéis, 680 de combustível, né? Gastando aí 162 litros de combustível, mais 550 de alimentação e 50 de passeios. Isso aí é a despesa do meu planejamento. Agora vamos supor que eu tivesse colocado aqui que eu teria que voltar dia 5, é o prazo máximo que eu tinha para retornar de viagem. O sistema vai informar que a minha viagem extrapolou o prazo que eu tenho, ele vai aparecer em vermelho. Então é um alerta que o sistema faz para você, legal? Outra informação importante, vamos supor que eu tivesse previsto gastar apenas R$2.500 de viagem. O sistema também informaria para você rever o seu orçamento, porque estaria já faltando dinheiro de acordo com o que você tinha para gastar. Então, pessoal, essa é a planilha, bastante prática, como eu disse para vocês, é bem legal porque ela te dá toda assim uma forma de você controlar não só despesa e quilometragem, mas também algumas informações extras. Dentro dessa planilha existem mais duas pastas, tá? Uma que é passeios e outra é calendário. A pasta passeios, ela foi criada para que vocês relacionem aqui todos os lugares que vocês pretendem passear, conhecer quando vocês se deslocarem para alguma cidade ou pelo trajeto, né? Como eu sempre falo, uma viagem de moto, qualquer viagem que seja, qualquer tipo de veículo, só o objetivo final não pode ser o mais importante. Você também tem que levar em consideração o percurso, né? Tem tantos lugares que a gente viaja que às vezes no percurso existem lugares mais legais para visitar que no destino final. Então eu sempre tento me programar por onde for passar, se tem alguma coisa legal para mim parar, tirar uma foto, fazer um registro, fazer um passeio. Os valores que vocês colocarem aqui, eles não são transferidos automaticamente para essa planilha, tá? Eu preferi deixar assim, para que a gente possa, né, alimentar aqui manualmente. Outra informação importante, existe a pasta calendário, que você pode clicar aqui ou clicar aqui, ela vai abrir um calendário para você. É um calendário que você pode pesquisar aí qualquer ano, tá? E todos os meses do ano, as datas para você se programar, e a sua saída e a sua chegada, tá? O que é legal, você tem a opção de deixar aqui os feriados nacionais aparecerem, né? As datas comemorativas mais importantes nacionalmente, e você pode até inclusive saber quais são os feriados nos Estados Unidos. Clicando aqui ele vai aparecer, ó, pode ver que marcou dia 2 de setembro, é um feriado nos Estados Unidos. Eu desmarco lá, ele apaga aqui. E para você saber aqui então o ano, basta que você vá mudando aqui, ó. Você pode fazer planejamentos futuros também, né? Legal? E se você quiser saber também anos anteriores, é só voltar, tá certo? Então, é um calendário bem bacana, bem legal, bem prático, para vocês fazerem o planejamento também da viagem de vocês. Então, são essas 3 pastas disponíveis com relação a essa planilha feita e desenvolvida para você fazer o seu planejamento, né, de roteiros e custos de viagem. O pessoal sempre pergunta, quanto que gasta em média uma viagem internacional? Em média, $150 por dia. É um custo de uma viagem internacional de motocicleta. Alguns países pode ser um pouco mais e alguns países pode ser menos, mas em média é isso aqui pela América do Sul. Óbvio que é possível viajar com menos recursos? É possível.
E aonde que é o grande pulo do gato? É você fazendo economia em hotéis. Alimentação dá para economizar? Dá, mas não creio que seja aí a grande diferença. Combustível também não, né? A moto gasta bem menos, mas a grande forma de você economizar numa viagem de moto é em hotel. Dependendo do custo do hotel que você se planejar, fazer as estadias, você pode economizar fazendo isso com antecedência pelos aplicativos em sites, ou então, se você deixar para alocar no dia, você corre o risco de pagar mais caro. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de clicar em curtir aí embaixo e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para poder receber as notificações de quando os vídeos estarão chegando, estarão sendo postados, tá bom? Um abraço, valeu!